o cessar-fogo em colapso. Desde 7 de outubro, esse conflito, que agora se estende por 18 meses, muda a face do Oriente Médio. Mas agora, após 58 dias, parece entrar em colapso, com um retorno aos combates. Israel lançou uma série de ataques contra alvos do Hamas ao longo da faixa de Gaza, se iniciando pela madrugada. Os números são os seguintes. De acordo com autoridades palestinas, foram 404 pessoas mortas. Os números vêm de entidades que têm maior ou menor ligação ao Hamas, não é possível verificá-los de forma independente, então fica também essa ressalva da fonte para o público. O motivo dos retornos ao combate não poderia ser outro. No dia 7 de outubro de 2023, naquele execrável ataque, cerca de 1.200 pessoas foram mortas, mais de 250 levadas como reféns. 59 permanecem em cativeiro em Gaza. De forma triste, a maioria delas como cadáveres. Apenas 24 devem estar vivas. Por 2 meses, houve propostas como estender um cessar-fogo que chegou ao final, em termos formais, pelo menos em termos técnicos, faz agora cerca de 2 semanas. Como estender esse processo de forma pacífica para a soltura de mais reféns? Sem a movimentação do lado do Hamas para a soltura, um cessar-fogo parecia morno, sem saber como se continuar, e agora retornam então os combates. A gente tem as seguintes notícias vindo das últimas horas, conforme a gente também fiscalizava ao longo do dia o que tínhamos a respeito. Israel disse que os alvos incluíam dezenas de figuras da liderança do Hamas e que o esforço iria continuar além de ataques aéreos. Netanyahu disse que a força utilizada deve ser crescente. Houve ordens de evacuação de centros urbanos em Gaza e feridos de ataques com drones em alguns pontos da faixa depois dos bombardeios iniciais da madrugada. A gente tem o pronunciamento de Netanyahu que, na verdade, quando eu estava prestes a entrar no programa, jogando limpo com o público, a gente tem o serviço aqui para a imprensa, a gente recebe os pronunciamentos, estamos na lista, então, de disseminação de notas à imprensa do governo israelense, e recebemos a fala de Netanyahu. Isso foi publicado há cerca de 15 minutos atrás, pouco antes da gente entrar no ar. Eu trago para vocês a tradução simultânea. Temos, então, Netanyahu, vamos lá ouvir o que ele disse. Isso acabou de ir ao ar, é cerca de 2 minutos, então a gente vai traduzir o pronunciamento inteiro. Vamos lá. Invadiram nossas cidades, assassinaram nosso povo, estupraram nossas mulheres e sequestraram nossos cidadãos. O Hamas recusou oferta após oferta de soltar os nossos reféns. Nas últimas 2 semanas, Israel não iniciou quaisquer ações militares, na esperança de que o Hamas mudaria de rumo. Isso não aconteceu. Enquanto Israel aceitou a oferta do enviado especial do presidente Trump, Steve Witkoff, o Hamas recusou, e é por isso que eu autorizei ontem a renovação de ação militar contra o Hamas. Israel não alveja civis palestinos, alvejamos terroristas do Hamas. E quando esses terroristas se acoplam em áreas terroristas e usam civis como escudos humanos em áreas civis, são eles que são responsáveis por todas as mortes não desejadas. Civis palestinos devem evitar quaisquer contatos com os terroristas do Hamas, e eu insto ao povo de Gaza: saia do caminho do perigo, vá a áreas mais seguras, porque cada morte civil é uma tragédia, e cada morte civil é culpa do Hamas. Eu agradeço ao presidente Trump por seu apoio inabalável a Israel. Nossa aliança com os Estados Unidos nunca foi mais forte. Aqueles que criticam Israel, eu pergunto, o que você faria se os terroristas assassinassem e sequestrassem os seus filhos? Você faria o que estamos fazendo. Diante do mal puro, sociedades livres não têm escolha a não ser combater. Então eu quero garantir a todos os nossos amigos pelo mundo: Israel irá combater e Israel irá vencer. Iremos trazer nosso povo para casa e iremos destruir o Hamas. Nós não iremos nos atrasar até conquistarmos todos esses objetivos vitais e não iremos descansar até darmos ao nosso país um futuro de paz, prosperidade e esperança. Muito bem, ouvimos então a fala de Benjamin Netanyahu, quando publicada cerca de minutos atrás, e claro, uma coisa que tem óbvia destinação também internacional, não só para o público interno, afinal de contas, ele que poderia dar o recado em hebraico, eu não falo hebraico, não estaria fazendo a tradução simultânea, falou em inglês. Fica então a fala do premier israelense. No cerne de tudo isso, a polêmica discussão sobre os capturados. Uma discussão que permeia Israel na sua política interna e pelo mundo todo. Nós temos então as seguintes imagens, confira ao meu lado agora. Essas vêm da própria Israel,
Não é o premier falando, mas são famílias em protesto. Famílias das vítimas se dividem entre aquelas que acreditam que os combates são uma forma de prosseguir com a busca pelo resgate dos reféns e aqueles que acreditam que isso pode fazer com que, dos 24 que ainda estima-se estarem vivos, nenhum acabe por estar. O Fórum das Famílias de Reféns Desaparecidos, é essa que você vê agora ao lado protestando, essa organização, fez um apelo urgente pelas vidas dos reféns com um protesto em frente ao escritório de Netanyahu em Jerusalém. É daí que vêm as imagens ao meu lado. Esse grupo afirma que o governo estaria sacrificando os 59 reféns, aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos, ao encerrar o cessar-fogo com o Hamas. Para essa organização, essa pressão militar sobre o Hamas pode resultar na morte dos reféns ainda vivos. E eles pediram uma reunião com as autoridades para garantir a segurança dos reféns. Eles pedem também que Donald Trump, o presidente americano, continue atuando pela libertação. E o grupo quer a retomada de um cessar-fogo. Mas a coisa muda quando a gente fala também de outros grupos. Isso é uma publicação do Fórum Tivka, outro fórum, outra organização que reúne grupos de famílias das vítimas. Esse é um grupo que é tido como linha dura, citado como linha dura na imprensa israelense, e eles endossam a ofensiva. Estão dizendo todo mundo de volta ou o inferno. Essa publicação que eles fizeram nas redes sociais diz o seguinte: vamos querer que eles implorem por um cessar-fogo que devolva todos os reféns juntos em uma única fase. Se o ataque que começou nessa manhã continuar com intensidade e sem interrupção, podemos trazer todos os nossos entes queridos para casa em uma única fase, em um único ônibus. Também tivemos alguns ex-reféns que foram libertados recentemente que se manifestaram, principalmente contra a ofensiva. Eli Cohen, uma delas, disse que a retomada dos combates é uma sentença de morte para os reféns, e ele pediu desculpas aos colegas de cativeiro que ainda estão em Gaza. Romi Gonen, uma jovem também resgatada recentemente, disse que o coração estava partido pela manhã. Os exemplos das histórias dos mais afetados, as vítimas e os seus familiares, mostram uma discussão que também permeia profundamente a sociedade e, por consequência, o parlamento israelense. Como conseguir de volta os reféns, como garantir a segurança. E se uma ofensiva contribui para isso nesse momento. Como vimos pela fala do premier israelense Benjamin Netanyahu, pelo menos ele, o premier à frente do país, acredita que sim. Agora, quando a gente fala do retorno dos conflitos, o Hamas é capaz de reagir? E o que esperar do retorno do combate? Bem, uma matéria do Wall Street Journal noticiava o seguinte há pouco tempo atrás, e você acompanhou também essa cobertura no Epoch Times. Um Hamas dizimado se prepara para um novo combate com Israel. Militantes indicam novos comandantes com o cessar-fogo para que irá expirar nesse final de semana. A matéria é de semanas atrás. O cessar-fogo expirou. Após um período com ele expirado e sem combates, agora a gente tem esse retorno explicando para não criar um anacronismo com a matéria. De lá para cá, temos as seguintes informações. Ontem, o Gabinete de Segurança de Israel fez uma reunião de emergência para discutir alertas sobre novos preparativos para invadir o país. Aquilo que o Wall Street Journal noticiava há 2 semanas atrás parecia se confirmar. O N12, um portal israelense, disse que os serviços de inteligência detectaram movimentações semelhantes às que houve antes do ataque de 7 de outubro. Israel Katz, ministro da Defesa, sim, ele tem o mesmo nome que o país, confirmou essa preocupação e disse que o Hamas planeja novas invasões. Documentos do Mir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, o Centro de Informação para Terrorismo, Meir Amit, que é um centro de pesquisa independente focado em análise de terrorismo e segurança em Israel, revelou que anos antes do ataque de 7 de outubro, o Hamas tinha um plano detalhado para distrair Israel em estreita colaboração com o grupo terrorista Hezbollah e o patrocinador de ambos, o Irã. Esses documentos trazem à tona também como identificar as manifestações que agora a gente vê de possíveis preparativos para novos ataques. Vale dizer que, ao longo de mais de um ano de conflito, a resposta militar israelense eliminou muitos dos líderes do Hamas. O mesmo vale para outras organizações que acabaram por atacar Israel em solidariedade. Hassan Nasrallah, por exemplo, o líder máximo do Hezbollah, é um dos eliminados, bem como os arquitetos do ataque de 7 de outubro. Apesar de muitos dos líderes dessas organizações terem sim falecido, nós temos informações não tão recentes de que, antes do final desse cessar-fogo, o Hamas passou a se organizar para recrutar novos soldados. Sim, houve túneis destruídos, sim, houve líderes eliminados. Mas no início de janeiro, pouco antes de deixar o cargo e de haver a troca do governo Biden para o governo Trump, o homem que estava então à frente das relações exteriores, Antony Blinken, disse que o Hamas estava recrutando novos combatentes. Coisas que reportagens, tanto da agência Reuters quanto do Wall Street Journal, pareciam corroborar. Fontes do Congresso americano disseram a mesma coisa para Reuters
nos últimos dias. Os números, segundo essa estimativa da Reuters, são entre 10 e 15 mil membros recrutados desde o início da guerra com Israel, que é um número mais ou menos similar com o número de combatentes falecidos, ou seja, o suficiente para preencher, para então recuperar as perdas de combatentes durante esse período. Agora, essa é apenas uma das frentes do conflito. E se a gente fala de novos ataques a Gaza, os Houthis, outra organização terrorista, está retalhando. Israel estava no sul do Líbano, combatendo também com o Hezbollah. Agora a gente abre o jogo e fala da escalada de violência no Oriente Médio e dá ao público o contexto de como entender esses ataques à luz de como essa guerra, que como falávamos na abertura do programa, transpassou fronteiras não só em Israel com a questão de Cisjordânia e Gaza, mas também ao norte no Líbano, e podemos falar até de Síria e dos Houthis no Iêmen, mais ao sul da Península Arábica. Vamos então aos fatos. Uma guerra de mais frentes, e quando dizemos que muda a face do Oriente Médio, não é à toa. 8 de janeiro de 2023, um dia após o execrável ataque do Hamas, o Hezbollah, ao norte de Israel, começa a disparada de foguetes. Nos meses seguintes, isso se intensifica, até que Israel realiza uma invasão terrestre ao sul do Líbano. Agora já houve uma retirada, com forças de segurança ainda em 5 pontos estratégicos, então no sul do país, no sul do Líbano. Em meio ao caos da queda do governo de Bashar al-Assad em dezembro passado, que cobrimos também aqui no programa, Israel também ocupou posições nas colinas do Golã e no sul da Síria. Netanyahu argumenta que não se sabe se o próximo governo sírio será ou não um governo com algum tipo de laço ao terrorismo ou que tipo de ameaça de segurança poderá representar a Israel. Então, para o seu governo, o de Netanyahu, é uma questão de segurança também ocupar posições e criar um tipo de tampão no sul da Síria. Mais ao sul, a notícia que foi parte da nossa pauta de ontem, os Houthis no Iêmen. Em solidariedade ao Hamas, esse grupo tem atacado embarcações dos Estados Unidos e de outros países que possam ter ligações com Israel, não só ali perto de Israel, mas no Mar Vermelho, em toda a hidrovia que leva para o Canal de Suez, uma hidrovia crítica que, afinal de contas, permeia o comércio global, o que passa do Mediterrâneo para o Oceano Índico e vice-versa. Foram centenas de ataques a navios dos Estados Unidos e outros países, conforme a gente cobriu ontem. E hoje mesmo os Houthis juraram ampliar ataques a Israel desde os ataques de hoje de manhã até então que Israel cesse os ataques a Gaza e chegaram a alvejar já uma base aérea em Israel com um míssil. Isso foi cerca de 2-3 horas atrás. E ampliando o escopo, isso vai além só do Oriente Médio, envolve também, além do Irã, que claro, para alguns pode ser considerado no Oriente Médio, mas até fazendo uma digressão, não é tão perto do Oriente Médio não, viu? Se você pegar o mapa e abrir, o Afeganistão é outra confusão. Eles estão aí bem mais perto da Índia do que do Oriente Médio. Bom, ampliando o escopo, temos então o Irã e os Estados Unidos. A aliança entre Washington e Israel é de longa data. E a gente tem informações divulgadas pela Caroline Leavitt, a secretária de imprensa da Casa Branca, que o retorno dos ataques a Gaza hoje vem depois de no final de semana... Ou melhor dizendo, o retorno dos ataques vem após Israel consultar, então, os Estados Unidos. Além disso, no final de semana, como a gente cobriu ontem, houve ataques novamente aos Houthis no Iêmen. Os Estados Unidos bombardearam esse país alvejando os terroristas que estavam alvejando embarcações americanas. Esse último grupo que a gente citava agora há pouco e que retornou ataques de míssil a Israel até que os ataques em Gaza parem. Os Estados Unidos realizaram bombardeios no Iêmen contra os Houthis, então, ontem e segunda-feira, e a fala do presidente americano Donald Trump era a seguinte: cada tiro disparado pelos Houthis vai ser visto, a partir de agora, como um tiro disparado pela liderança do Irã. O Irã será responsabilizado e sofrerá as consequências, e as consequências serão terríveis. Por aí também a gente pega o gancho para outra das peças-chave do conflito, a própria República Islâmica do Irã. Nisso a gente tem tanto o pronunciamento de Trump ontem, que vocês veem aqui ao meu lado, mas mais importante, eu recupero 2 imagens de relatórios de inteligência da defesa dos Estados Unidos. Aí você vê a Península Arábica que a gente estava discutindo. No centro da imagem, nesse mapa, o país mais claro é o Iêmen, e as setas vermelhas mostram os ataques dos Houthis. Alguns deles em ampla distância chegam até Israel. E aquela seta verde mostra o Irã fornecendo então armamento para eles. Nessa imagem, você vê a distância na qual chegam os ataques por drones que os Houthis no Iêmen podem realizar. Os círculos mais amplos chegam mesmo até a Turquia, chegam mesmo
a abrangir todo o território de Israel e todo o território do Egito. Por certo, algo preocupante. Nós falamos mesmo sobre como isso pode ter afetado o PIB global, segundo a estimativa americana, em entre 0,6% e 0,7%, afetando a navegação por esse canal, pelo canal de Suez e pelo Mar Vermelho, que você vê aí na imagem, ao lado, então, do Iêmen. Houthis, Hezbollah, Hamas e outros grupos da região. É o que o Irã chama de o eixo da resistência. É o que Israel e os Estados Unidos chamariam o eixo do terror. Organizações que, financiadas, armadas pela República Islâmica do Irã, são a parte fundamental de como entender esse conflito. Agora, os Houthis estão envolvidos em ataques de mísseis contra Israel, conforme retornam os ataques a Gaza. No final de semana, bombardeios americanos no Iêmen. O Irã tem sim sido debilitado pela política de pressão máxima do governo Trump, e afinal de contas, com a queda do regime amigo de Bashar al-Assad na Síria, ele perdeu uma ponte crítica de logística, de como levar suprimentos para o Hezbollah, logo acima na fronteira com Israel, e mesmo de como distribuir para outros grupos terroristas financiamento, armas e outros suprimentos. Ainda assim fica a dúvida. E agora, conseguirá ele financiar mais ataques? Conseguirá o Hamas, com as pessoas que recrutou, se reorganizar com a sua liderança dizimada? São algumas das questões que ficam no ar. Mas, como a gente disse, Israel consultou os Estados Unidos antes desse ataque, e Caroline Leavitt, a secretária de imprensa da Casa Branca, além de confirmar isso, também ecoou as palavras de Trump. Aspas para a secretária de imprensa da Casa Branca, que disse que os inimigos de Israel verão o preço que se paga. E all hell is gonna break loose. O inferno vai explodir, as portas do inferno serão abertas. As traduções não são precisas, mas esse é o sentido geral. No escopo maior das coisas, Netanyahu está à frente de Israel na maior crise que o país enfrenta em termos militares desde mais de meio século, na Guerra do Yom Kippur, em 73. E isso resgata os questionamentos que vêm desde lá. Na época, a primeira-ministra era Golda Meir, uma figura que frequentemente é comparada com Netanyahu. As opiniões se dividem. Num país que reiteradamente fala que não pode se dar o luxo de perder um confronto e aonde a política e a guerra sempre parecem caminhar juntas. Fato é que Netanyahu conseguiu drasticamente expandir o tampão de defesa de Israel no sul da Síria, ao norte, no sul do Líbano. Mesmo com o Iêmen, a liderança Houthi está enfraquecida e os líderes do Hamas e do Hezbollah foram eliminados em grande escala. A gente tem tanques pela primeira vez na Cisjordânia também em função desse conflito. É uma discussão que divide opiniões. Se vimos nas famílias e nas vítimas, por certo, algo que também se expande para o parlamento israelense e para o mundo. Para Netanyahu e aliados, uma questão de sobrevivência e segurança. Para os críticos, uma questão de expansionismo e, claro, alguns falam mesmo na morte de civis como alguma forma de ato doloso. Isso, uma questão, cada um tem direito à sua opinião, aqui a gente traz as informações. E para encerrar o bloco com a sensibilidade, que é sempre necessária quando se trata de um assunto como esse, a Gaza. Além da triste morte de civis, a perda de vida humana, que é sempre trágica, ainda mais quando se fala de civis em conflitos como esse, é um cálculo impossível na reconstrução. Aqui a gente tem a imagem da capa de um relatório da ONU. É isso mesmo, vocês viam aqui ao meu lado, Gaza e a Cisjordânia, e é uma avaliação interina, basicamente o que se diz aí. Essa é a mais recente que saiu no mês passado, agora em 2025, e a gente traz para vocês então os dados da reconstrução. Conforme, após tudo isso acabar, os escombros também são uma perspectiva assustadora. Dados de satélite estimam o seguinte: 69% das estruturas de Gaza foram danificadas ou destruídas. São mais de 245 mil casas. O Banco Mundial estima 30 bilhões em danos, segundo as publicações da ONU, essas que a gente vê ao lado então do mês passado. Isso supera em muito a produção econômica somada da Gaza e da Cisjordânia. E será necessário muito apoio internacional, também com o debate mais amplo de como impedir que isso caia nas mãos de organizações terroristas. A ONU estima que a guerra cobriu Gaza com mais de 50 milhões de toneladas de entulho, aproximadamente 12 vezes o tamanho da grande pirâmide de Gizé. 100 caminhões trabalhando em tempo integral, claro, a depender também das restrições de mobilidade nas fronteiras entre Israel e Gaza, mas poderiam demorar cerca de 15 anos para limpar os escombros. Poderia levar mais de 350 anos para uma reconstrução, a depender de como seja feita. Muito bem, ficam então os números, essa é a nossa cobertura especial do aparente fim do cessar-fogo em Gaza. Depois a gente vai ter o corte para quem quiser conferir a reportagem avulsa.